Fala, galera! Muito bem-vindos, muito boa noite. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Roma Sex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, muito bem-vindos. Já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem para mais um programa. Então, gente, estou muito feliz de anunciar um novo parceiro aqui do podcast, que é ele, Collection Special Swing. É uma loja online para as mulheres decididas, para mulheres que gostam de roupas ousadas e sensuais, em parceria com a Roma Sex. Então, gente, para você ganhar, inclusive, descontos, fiquem até o final, que teremos o cupom de desconto para quem ficar até o final. Então, cliquem nesse link, né? Então, você já consegue comprar pelo site mesmo. Não tem dificuldade. Então, para você que é uma mulher prática, rápida, decidida, acesse Collection Special Swing. E agora vamos anunciar a nossa convidada maravilhosa, que estamos aqui, ó, há muitos dias tentando encaixar essa agenda dessa mulher tão poderosa, tão cheia de coisa, que não para, né? Uma mulher, gente que faz, mineira, sagitariana, 67 anos, psicóloga, lecionou na Universidade de Brás Cubas, já ganhou muitos prêmios da Mulher de Destaque, e tem um projeto social há 24 anos, onde sai nos bairros e ajuda a população carente. Foi colunista por 7 anos no Mogi News, foi apresentadora na Rádio Metropolitana por 4 anos e vários outros meios de comunicação. Então, gente, ela tem aí um longo currículo histórico. Fez também apresentadora de TV do Faniquito por 20 anos. E suas características pessoais: irrelevância, sincera, alegre, extrovertida, carinhosa, intensa em tudo que sente, sem papas na língua. Muito bem-vinda, Patrícia Heroles. Prazer é meu estar aqui com você. É nóis. Enfim, que deu certo. Estou feliz, muito feliz de estar aqui com você, viu? Muito feliz. Te conheço na barriga da tua mãe. Um beijo pro teu pai, pra tua mãe. Muita saudade, Fifita. Saudade de todos, de toda a família. Gosto muito de toda a família. Muitos anos de amizade. Show. Legal, bora lá. Bora lá, tô com medo. Aqui a gente vai conversar. Quero que você fique à vontade. Sempre. E você, assim, vamos começar falando uma coisa que as pessoas acham clichê, né? Uma mulher de 67 anos, ela é livre, ela faz o que ela quer, ela ainda deve satisfação, ela ainda pode usar uma saia curta. Sou uma mulher livre, sou uma mulher que hoje, mais do que nunca, por ser madura, eu faço só aquilo que me dá prazer, independente do que as pessoas vão pensar. Só que, na verdade, Bruninha, chamar ela de Bruninha, por favor, eu vim de uma outra época. A minha cabeça ela é muito aberta, eu acho tudo normal, tudo normal. Mas, comigo mesma, eu sou um pouco conservadora. Mas eu gosto de conhecer tudo. Eu já fui na Escândalo, em São Paulo, que é uma casa lindíssima de prostituição. Já conheci o Hot Bar, que é uma casa de swing em São Paulo. Mas eu vou, assim, por curiosidade. Para conhecer. Mas eu acho que, assim, cada um faz da sua vida o que quer, né? Ser livre para fazer o que quiser. E eu não tenho, assim, preconceitos, entendeu? Eu sou uma pessoa... para mim, o que vale é o sentimento, o caráter, as atitudes de uma pessoa. O resto, principalmente sexualmente, faz o que você quiser. Quer fazer swing, você quer dar de 4, quer dar com as pernas para cima, você quer dar com 2 homens atrás. Eu acho que não tem essa... Eu não sou falsa moralista, entendeu? Porque eu conheço muitas conhecidas, inclusive, e muitas pessoas que morrem de vontade de fazer um monte de coisas, realmente tem vontade, mas não faz. Por medo, por vergonha, enfim, né? Então, comigo, eu sou muito... Quem me conhece de verdade sabe que eu sou muito transparente. Não tenho... Você tem uma ideia? Faz 2 anos... Eu pensei que era 2 anos. Ontem fui ver... Faz 2 anos e 8 meses que eu não transo com ninguém. Mas depois que eu comprei aquele brinquedinho seu...
Meu Deus do céu, ele é meu blue. Eu chamo ele de blue, entendeu? Então, assim, o sexo é legal, principalmente para a mulher, que a mulher não tem data. É diferentemente do homem, né? Com o homem, pelo menos meu pai falava, chegava uma fase que, por exemplo, para a filha, até 80 anos você até consegue. Depois disso, é difícil. Nem com azulzinho, se botar uma mulher gostosa na frente, ele brincava assim comigo, né? Então, assim, eu acho que sexo é vida. Eu, quando me formei, eu cheguei a ensinar muitas mulheres a se masturbar, porque elas nunca tinham atingido o orgasmo, entendeu? E eu descobri, com 13 anos de idade, lá em Volta Redonda, tomando um banho, que eu fui lavar minha pepeca, assim, aí quando eu dei o jatinho, assim, me deu um pulinho, eu falei, que nossa, negocinho bem gostosinho, né? De lá para cá, não parei mais. Delícia. Sim, e as mulheres não costumam, né? Não. Conversar com isso. Como que era o diálogo com sua mãe, assim? Alguém te ensinou alguma coisa não. Ou você foi tudo buscar sozinha? Sozinha, minha mãe nunca me orientou em nada. Eu fiz totalmente o contrário que a minha filha, que é a minha única filha hoje, que tem 33 anos e mora na Austrália há 13 anos. Ela eu orientei bastante. E agora, em casa, nada. O que eu tive, que é muito importante, né? Eu sempre falo com minhas amigas, os amigos ao meu redor, as pessoas que cruzaram a minha vida, que me ensinaram tudo, né? Porque a personalidade você já nasce com ela. Eu já nasci com a personalidade alegre, feliz, alegre, contente. Agora, o caráter você molda de acordo com o meio que você vive, com quem você anda, né? Com o ambiente que é ruim, que é mal, que pode, que é certo, que é errado, né? E aí Deus foi muito bom para mim, porque eu tive pessoas maravilhosas ao meu redor que me ensinaram, que me orientaram. Então, entendeu? Isso eu agradeço muito. Porque é muito triste a gente não ter essa orientação sexual e aí achar que simplesmente a forma de orientação é sobre o sexo. Só que a gente precisa, primeiro, antes do sexo, conhecer o nosso corpo para conseguir falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Se não pega algum cara, te pega, e aí ele te mostra, e é desse jeito, aí você fica, nossa, mas foi tão ruim. Será que é assim mesmo? Né? Então, até você chegar onde você realmente gosta e se sente à vontade com o seu corpo, demora. Eu demorei muito. Perdi muito tempo. Pelo amor de Deus, o que tem nessa caixinha de surpresa esse aqui? Surpresa, curiosa. Ele vem um bullet, que seria desse tipo aqui, que eu vou mostrar. Só que ele é uma surpresa. Então, ele tem 5 tipos e você compra na sorte. Aí ele vem, aqui seria um deles. Tipo coelhinho, com a cabecinha mais arredondada. Todos são potentes, mas seria uma forma de surpresa, uma coisa para dar de presente. Porque para fazer uma surpresa para alguém, para agradar. Mas isso aí mas pra pôr o onde? bullet esse daqui, que eles são conhecidos como estimulador clitoriano. Ele treme? Ele treme. Esse tremor é tudo de bom, né? Esse tremor. Tá sem bateria, só pra. Não, mas já vi que eu já vi que tremeu um bocadinho aí. Que legal. Esse aqui já seria o sugador. Esse é que coloca onde? No no guiringuilim? clitóris. Eu chamo de guiringuilim. E é legal esse aqui? E é muito bom. Você já experimentou? É maravilhoso, eu já experimentei. Porque é igual aquele que eu comprei teu, cara. Nossa, aquele o que eu já tenho de amigas que compraram, porque eu falei, gente, eu não conheci igual. E foi, né? Eu fui uma vez numa apresentação sua, lembra? Aquele salão de beleza. Foi ali que eu comprei. Da Hilda, um beijão pra Hilda. Tinha vários e tal, mas aí, por que eu escolhi ele? Pelo tipo de vibração. Era o melhor que tinha. Eu falei, não, é esse aqui mesmo. E adoro, tenho um maior xodó, ele é todo chique, ele vem numa caixa maravilhosa, né? Sim, são caixas presenteadas. Não, inclusive, é todo fofo. Eu falo para os meus amigos, né, Bruninha? E já vários falaram, manda foto para mim, porque não sei se quer comprar. Claro, deve querer comprar, né? Mas, por exemplo, esse aqui para mim não é o suficiente. Esse aqui é o sugador. Então, ele não é uma vibração. Esse é o vibrador. Isso é um vibrador? Esse é um vibrador. Mentira, deixa eu ver. O que é isso? Ai! Gente, isso aqui para mim é um microfone. Isso. Hi, how are you? Aí a gente chama de varinha mágica ou microfone. Mas isso aqui coloca onde? Aí é pra colocar no clitóris também.
E aí é uma coisa muito que a gente fala que é o porradão. E aí ele é bem intenso, bem forte. Tem mulheres que até que às vezes tem ejaculação com ele. Gente, tô escutando aí, gente, ó. Muito bom. Porque é aquela coisa de, eu não sei onde está o clitóris. Isso aqui, ele é tão grande que você não precisa procurar. Colocou lá, ele já achou. Eu achei que era o microfone. Esse aqui já é tão pequenininho que você tem que colocar exatamente no clitóris. Eu, quando ganhei um desse, aí estava escrito na caixinha, orgasmos em 2 minutos. E eu coloquei no timer. Falei, nossa, deixa eu colocar para ver quanto tempo. E eu tive um orgasmo em 21 segundos. E ele não vibra, são ondas de pressão. Ele faz como se fosse a lambida do homem, né? Uma coisa diferente. Mas mesmo assim, o homem não vai conseguir representar o que o sugador faz. Então, é legal ter um desse, ter um desse, ter um desse. E eu tive orgasmo em 21 segundos. Deixa eu perguntar, mas esse negócio sugar? Isso. Mas só que não chega a sugar de doer. Não, tudo bem. Ele só dá Sei, mas... ondas de pressão, que chama. Tá, mas... E aí coloca bem no clitóris. Tá, mas faz ter orgasmo? Faz ter orgasmo. Mais do que muito bom. Mais do que o meu blue? Sim. É outro tipo de sensação, é o que eu costumo falar. Por que não sentir uma nova sensação? Às vezes a gente, né, tem mulheres que falam assim, mas eu já me viro tão bem com o meu dedo, eu já gosto assim. O dedo cansa. O time que tá ganhando não se muda. Nesse caso, na sexualidade, muda sim. Muda. A gente tem que tentar coisas novas, tem hora que enche o saco, tem hora que entra na mesmice. E aí, por que não ter um rosinho, um pretinho, básico, coisinhas diferentes, né? Tem esse daqui, que é o My Secret, por exemplo, que ele é um vibrador líquido. Então, ele é feito de jambu, que é uma fruta, e aí ele dá uma vibração no clitóris. Então, ele é como se fosse um vibrador líquido. Então, é um excitante natural para a mulher. Então, é muito gostoso também. Então, às vezes, um homem fala assim, como deixa a mulher excitada? Colocar esse aqui, mais Secret, para mulheres, é bem legal. E ainda vem com o vibrador em cima. Você sabe, olha, bom, você sabe que... Eu não lembro se eu te falei. Foi depois da pandemia, eu fui fazer uma palestra na Casa da Amizade sobre sexualidade na terceira idade. E, olha, eu fiquei muito surpresa. E na época, eu ganhei muito... Um conhecido meu que fabrica lingerie aqui em Mogi, eu fui lá no fundo, sempre, geralmente, algumas têm no fundo uma loja de sex shop. Aí ele falou, Patrícia, escolhe lá. Eu escolhi uns e tal, papapá. Aí, foi muito legal. A Eugênia, a Tuí, estava presente. Só pessoas, realmente, de mais idades, né? E aí, para ganhar, o que eu fiz? Elas tinham que dançar na boquinha da garrafa. Eu peguei acho que de Guaraná grande lá, eu levei meu pendrive, coloquei, elas dançavam e tal. E foi uma coisa, porque eu falei, meu Deus do céu, do jeito que eu sou, será que vai dar certo? Mas elas adoraram. Elas deram muita risada. Ai, que eu tinha que voltar mais. Aí que eu percebi, eu falei, caramba, porque eu pensei que, de repente, elas iam fazer umas caras meio assim, sabe? Sabe aquela coisa assim? Ainda mais pessoas bem mais velhas do que eu tinha, Sim. Tanto até mais nova, de 60, 60 e pouco, como tinha pessoas com 70, 75, 80. Eu falei, né? E no fim, menina, foi incrível, foi muito legal. E aí elas começaram a se manifestar. Teve uma lá que falou, eu tenho um na minha casa, já era bem idosa. Eu falei, caraca, que legal, né? Essa coisa de poder não ter vergonha e querer se satisfazer. Porque eu acho que o orgasmo, o sexo, para mim, pelo menos, ele é só carnal. É uma coisa carnal. Né? Diferente quando você faz... É diferente quando você faz sexo, quando você tem um sentimento e quando você faz sexo por fazer. Isso. Né? Então, por ele ser carnal e por ele compor o nosso corpo, é sinal que a gente precisa usar, porque ele vai ficar lá parado para quê, né? Não importa de que maneira, mas tem que usar. Né, Sim, Bruninha? Sexo é energia vital, é isso. Muito bom pra caramba. E o plug? Isso aí onde que enfia? No fiofó? No fiofó.
Mas o que ele só fica molinho assim? Não, ele, na verdade, é porque o esfíncter, ele não é um músculo voluntário, ele é involuntário. Só que se você coloca e deixa uns 15 minutos, ele entende que ele precisa relaxar. E aí ele ajuda o sexo anal indolor. Tem mulheres que têm muita dor e não conseguem fazer o sexo anal. Ou elas são traumatizadas com um homem que não sabe fazer, que fala, vai só a cabecinha e já vai de uma vez só, e elas sofrem. E aí o sexo, o plug anal, ele ajuda a tirar esse trauma e aí fazer o sexo sem dor. Deixa eu só entender. Enfia o negócio lá e deixa. E deixa. E aí vai brincando, vai beijando, vai fazendo sexo na pepeca primeiro. E, inclusive, ele deixa o canal vaginal mais apertadinho enquanto está no ânus, porque aí ele vai preencher lá. Então, para o homem também ter uma sensação de mais apertadinho, fora que você pode brincar. Nesse caso, que é um rabinho de você ser a coelhinha... né? Mas aí a joia. Mas aí ele tira na hora que ele Aí ele quando tira. for fazer sexo anal, ele tira. Aí deu 15 minutos de uma preliminar, tá. né? De vocês brincarem de outra forma. Pode tirar e correr pro braço, que é só... Agora aqui pode passar também lubrificante. Isso, né? pode passar lubrificante. A seco assim ninguém merece, né? É sempre. E aí o tempo que o esfíncter entende que ele precisa relaxar é 15 minutos. Tá certo. E aí é muito bom também, porque tem mulheres que têm muitos traumas. Essas eu trouxe também, são as calcinhas desse parceiro, do Collection Special Swing. Então, são bem bonitas, Pérola, né? olha. São joias. Então, Engraçado. Você sabe, eu sei o quanto que isso é importante. Eu tenho amigas que têm uma mais linda que a outra. Ai, eu não sei se é por causa... Eu não sei, eu não gosto nada enfiado no meu rabo. É louco isso, eu né? já usei bastante, mas eu falo que é um caminho sem volta. Eu comecei a não usar calcinha ou deixar a pepeca respirar, e aí você quer respirar para sempre. Tá, mas você usa no dia a dia, não, né? Não, no dia a dia não. Tá. Né? Não, Para um dia mais especial lindo, e tal. Vermelho, adoro vermelho. Né? Igual esse aqui, eu também esqueci de falar. Esse, eu tô lindo. com o sutiã ainda da prótese, que eu acabei de trocar, ainda não posso tirar, então esse sutiã nada sexy, porém com nada, tá toda sexy. Por cima, que é uma roupa também dessa marca ali que você falou, né? Collection. Que ele usa, ele cabe em todos os corpos, então é muito bom. Gostei. E bonito, dá pra sair, dá pra pôr uma roupa. Igual como eu coloquei com a calça por cima. Mas dá pra... É um colã. Um colã. Levanta aí pra gente ver, não pode não? Ih! Levanta aí, só quero ver aqui. Agora abaixa um pouquinho. Vai, aí o... Ah, mas aqui tem a calcinha que aí você... Tem a coisa calcinha, aqui. Ah, tá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Aqui, ah, tá, lá embaixo, tá. Que aí fecha lá embaixo. Bonito, gostei. Eu gostei, vocês gostaram? Sexy, bonito. Gostei, muito bonito. Bem legal. E aí é um site bem legal, porque você termina a compra pelo WhatsApp. Repete aí pra nós, eu vou olhar depois, hein? Cadê? Então, entrem lá, ccs.app.br. E usem o cupom ROMASEX, que com ele você consegue 10% de desconto. Nossa, 10 é bastante, hein? Suas Geralmente compras. só dão 5. Legal. Quem que é o dono lá? É o Jaime. Jaime! Vou ver os trem bons que você tem aí, meu filho. Quer ver? Quero ver. Não, vou ver sim. Vou passar para as migas. E aí eu queria lembrar, você falou que fazia também palestras sobre bullying. Como que você entrou nesse caminho? Eu fui convidada pelo Ademir Falck, que na época ele era diretor da Câmara Municipal. E foi logo no começo. Daqui de Mogi. De Mogi. Mogi das Cruzes. Foi logo no começo, quando começou essa coisa de bullying, de pai. Aí ele me convidou, aí eu tenho formação em psicologia e mestrado em educação. Daí eu fui atrás, né, para entender melhor e tal. Daí eu cheguei a fazer na época era Valtra ainda, na Valtra. Eu não lembro os nomes das empresas aí. Bom, enfim, fiz em algumas empresas, foi bem legal. Fiz em escolas também, algumas escolas, sempre escolhido na época pelo Ademir Falck. Sim. Né? E depois parei, né? Agora, em relação ao sexo, eu nunca fiz nenhum curso, nada, mas eu acho que se você se interessa, se você se informa, você entende. Sim. Né?
É importante, porque as pessoas elas se informam para tudo. Eu vou ter um filho, eu vou informar qual o tipo de parto. Parto humanizado, parto cesárea, e vai ler livro, e vai não sei o quê, e ver qual é o melhor hospital. Aí, para amamentar, a mesma coisa, para não sei o quê, a mesma coisa. Mas para sexualidade, ninguém quer falar. Né? E aí só vai aprender ali na vizinha, é um ou outro que você se abre, ou então você fica procurando na internet. Mas para você ser bom, viver em harmonia com o seu corpo, precisa ter um desgaste, precisa ter um esforço. Verdade. E aí, senão fica aquela coisa, isso daí eu penso depois. E aí passam anos, né? Uma mulher que vai te pedir uma ajuda, que nunca teve um orgasmo, quantos anos ela chegou a conseguir um lugar seguro para perguntar para uma amiga, olha, viu? Eu nunca senti um orgasmo. E saber que é uma mulher que não conseguiu falar isso, ter isso com o marido, Parceiro, com o parceiro. É que as mulheres, Bruninha, eu acho que as mulheres ainda são muito... Quer dizer, não sei, eu acho que hoje as mais jovens, você mesmo que é jovem, você pode me dizer, mas as mais, né, antigas, assim como eu, elas são mais contidas, mais comedidas, né? Até pela educação que recebeu. Então, eu acho que essas mulheres, elas deveriam procurar se informar, né? Porque não é possível. Eu acho que o prazer e o sexo, apesar que eu sei que tem muitas mulheres que realmente não gostam de sexo, você sabe disso? Uhum. Tem mulheres que não gostam de sexo. Essas mulheres deveriam procurar. Porque quando fala que não sente falta, eu acho meio estranho isso, sabia, cara? Não sinto falta de sexo. Eu não sinto falta de sexo, no sentido de ter um homem, mas eu sinto falta de gozar. Sim. Por isso que eu tenho meu brinquedinho, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho... Quando alguma mulher fala isso para mim, eu vejo que tem alguma coisa estranha. Eu até tento, entendeu? Entender. Inclusive, aconteceu um negócio muito legal, Bruninha. Quando eu fui no Hot Bar, eu conheci um casal, a mulher chamava Geni, eu nunca vou esquecer, né? Porque eu estou para recomeçar minhas gravações, ela chamava Geni, o nome dela. E uma mulher toda, sabe, bonitona, aquelas vão com umas roupas lá, tudo, eu falo que é tudo de biscate, né? Tudo de biscate. Sim, tudo triguete. Tudo piriguete. E o marido o tempo todo do lado dela. O tempo todo do lado dela. Aí eu, como curiosa que eu sou, comecei a fazer um monte de perguntas para ela, porque eu queria entender. Eu queria entender como, né? Como isso, né? Essa coisa, né? De fazer swing. Olha, eu sei... Ela falou o seguinte para mim, assim, resumindo. Ela estava há quase 30 anos casados. Eles viraram swinger, que fala, né? Swingers. Há 7 anos. Eles tinham 2 filhos, ninguém da família sabia, e que, normalmente, sempre quem faz o convite é o homem. Não sei, porque eu enchi ela de pergunta. Pô, mas, caramba, eu queria saber, né? Isso aí não te dá ciúmes, né? A primeira vez, não esfria a relação. Ela falou que era tudo o contrário. Tudo que eu achava que era, ela falou que não. Pelo contrário, que às vezes eles estavam lá, ainda saía, chegava em casa, ainda transava, e o sexo era mais incrível. E aí eu punha a mão na cabeça, assim, né? Eu meio que... Como é que eu vou explicar? Eu aceitava, mas eu queria entender. Uhum. Mas por quê? Por causa da minha maneira de ser. Sim. Entendeu? Não é que... Eu não consigo sentir. Eu não posso fazer uma coisa que eu não consigo sentir vontade de fazer. Porque se eu tiver vontade, eu faço. Concordo? Eu sou uma pessoa extremamente intensa em tudo. Mas não sei, é meu jeito mesmo de ser. Mas eu fiquei muito curiosa. Aí eu fui perguntando, ela foi respondendo tudo. Aí eu perguntei se ela não daria uma entrevista para mim, que era o que eu queria, né? Aí ela falou só se não aparecer o rosto. Aí eu não peguei bem, não. Aí eu falei, porque eu queria alguém que chegasse, falasse. Eu queria um casal que chegasse e explicasse, falasse, entendeu? E aí ficou por isso mesmo. Mas mas que bom seria se todas as pessoas que têm dúvidas fossem até o lugar e perguntasse, né? Que foi como você.
curiosa, quis ir lá, quis tirar o preconceito da cabeça. Se você entendeu ou não, só com as respostas dela, às vezes não. Mas pelo menos tentou. Porque as pessoas, elas nem vão e já tem o preconceito. É mentira que ela não tem ciúme, ela nem deve amar ele. É o que eu mais ouço. Eu questionei ela, Bruna, mas você ama o Rodolfo. Se você não tem ciúme, você não ama. Então, foram várias coisas que a gente foi desconstruindo. Então, a gente passou também de swinger até não monogamia, que tem várias coisas de diferença. O swinger, ele ainda é um relacionamento fechado, onde ele te permite transar com outras pessoas, porém, quem vai embora para casa com ele sou eu. Então, é uma coisa só temporária. Vai ali na festa, brincou, voltou, ok. E aí tem o poliamor, onde você pode se relacionar amorosamente com outras pessoas. Amorosamente, ou você quer dizer sentimentalmente? Não é sentimentalmente, aí já é o outro nível. Como é que chama? Poliamor, ou não, que aí é um casal não monogâmico. Que a monogamia é só sobre um relacionamento. E aí você se permite viver sexualmente com outras, mas existe essa hierarquia do casal principal, quem vai para casa são os dois. Que aí são os swingers, que eles fazem a troca de casal, enfim. Mas muitas vezes você não quer ter um algo a mais, né? Então, eu e o Rodolfo, a gente entendeu que a gente não queria ser swinger, porque a gente não gostava, nunca dava certo com o casal. Porque dar certo em 4 pessoas é muito difícil. Por quê? Porque geralmente as mulheres são lindas, maravilhosas e os homens não. Aí o Rodolfo se dava bem e eu não. Porque no os casais, eu não sei como que é pra essa Geni e esse marido. Mas geralmente as mulheres são muito bem cuidadas. Sim. E os caras não. São uns tiozão lá que... porque isso é puramente carnal, né? Esse sexo que vocês fazem, né? E aí a gente começou a entender. Aí eu lembro que eu perguntei pra ela, tá, mas se é carnal, eu falei pra ela, então por que seu marido não te satisfaz? Eu lembro que eu falei pra ela. Aí ela falou assim, não, é porque é diferente, o estímulo é diferente. Eu lembro direitinho que ela me falou. O estímulo é diferente, que nem, por exemplo, o homem, quando vê uma mulher, não fica, ai, que gata, que gostosa, fica com vontade e tal. As mulheres também sentimos. Sim. Então, é uma coisa carnal que você vai ali e faz. Pá. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você já frequentou uma casa de swing com seu marido? Já. E foi legal para você? Você gostou? Ou você acha mais legal marcar no outro lugar? A gente preferia nas casas mesmo do que sair. Porque eu acho que fica muito... Eu não gosto de nada engessado. Tipo, vamos transar? Aí chega lá no motel os 4 e fica aquele clima. Oi? Quem começa a beijar? Quem começa... Eu não gosto. Eu gosto que aconteça na balada. Toma um drink, dançou. Aí vai passando um carinho. Aí passa a mão no cabelo. E aí, de repente, beijou. Aí beijou, vamos ali. Aconteceu. Agora, programado, vamos transar, eu tenho uma trava. Pode ser que às vezes vai, mas eu prefiro quando acontece sem marcar. Ah, tá. Então, entendi. Então, na festa, na balada, e aí aconteceu, conheci, nossa, que cara bacana e tal. E aí tem essa coisa. Eu, Rodolfo, a gente entende, e aí voltando um pouco do meu marido não satisfaz, né? Satisfaz, mas o problema é que a gente não quer comer só arroz e feijão todo dia. Isso. Foi o que a Geni falou. Geni, joga a nossa da Geni. Lembra dessa música? Sim. Agora, eu sei que eu que sou entrevistada, mas quero fazer mais perguntas. Ela também vai passar pelo meu crivo. Quem tomou a atitude a primeira vez? Realmente é o homem ou é a mulher? Não, fui eu. Fui eu. Olha, diferente. Fui diferente. A Geni mentiu pra mim. É que existe uma regra, né? É que eu não gosto também dessas regras. Eu sou tudo contra já. Mas é porque, senão, as coisas engessadas tiram a nossa naturalidade. E existe essa regra. Se eu e você, a gente tá lá na festa, e você tem o marido e o Rodolfo, e eu estou com o Rodolfo, meu marido. E a gente se interessou por vocês. Aí existe essa regra. Homem fala com homem, mulher fala com mulher. Então, eu iria lá falar com você. Oi, amiga, tudo bem? Eu e meu marido, a gente se interessou por vocês. O que vocês acham?
Ou o Rodolfo iria lá falar com seu marido. Olá, fulaninho, tudo bem? Ah, Beleza, cara? Beleza aí, cara? Eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente se interessou. A gente pode conhecer vocês? E tem essa regra. Eu nunca gostei dessa regra, porque eu acho que perde a naturalidade. Só vai lá porque... Então eu vou lá e se eu for falar com ele, aí as mulheres já ficam bravas porque tem a regra. Ah, ela quebrou a regra. Mas se vem uma mulher e fala assim, oi, amiga, eu gostei muito do Rodolfo, eu posso ficar com ele? Aí eu falo, pergunta pra ele. Ele que tem que saber se ele quer. Não eu decidir por ele. E o Rodolfo é a mesma coisa. Se vem um single é o solteiro, a gente chama de single. Sim. Solteiro no meio liberal. Então, o solteiro vai lá e fala pro Rodolfo, pô, curti sua mina, quero lá ficar com ela. Ele fala, pergunta pra ela. Então, a gente já tá num nível mais acostumado com a naturalidade e não com as regrinhas que nos deixam engessados. E aí fica sempre essa coisinha abrindo portas para... Ai, se ela quebrou a regra, então vamos ficar bravo com ela, né? E aí eu sou mais do time de seja natural. Como, né, você tá lá no bar, pedindo um drink. Chegou um cara do seu lado, deu um sorriso. Vocês começaram a conversar. Não é que eu tô sendo... E aí eu não posso conversar com ele, porque existe a regra que homem fala com homem, e aí ele é um homem, e eu não posso falar. E aí, meu Deus, dá. sabe? Então, assim, deixa rolar. O cara deu um sorriso pra mim, eu dei um sorriso pra ele, e a gente começar a conversar. Não é por isso que eu estou desrespeitando a esposa dele, eu estou sendo natural. E aí, se a gente conversa, a gente vai lá falar, então me apresente sua esposa, e eu vou lá até ela. E aí tá tudo bem. Então, muita regra, eu não gosto. E aí a gente ensina isso, que dá para ser melhor, dá para ser mais leve, dá para ser mais gostoso, que não precisa de tanta regra. Ontem mesmo eu estava vendo, eles estavam falando, existe uma regra que o single, que é o solteiro, é obrigado a pagar tudo. Se o casal chama eles para sair, ele tem que pagar tudo. Só que se os três vão gozar, os três vão se aproveitar, por que o solteiro que tem que pagar tudo? Mas a regra quem faz são as próprias pessoas. E essa regra era antiga, assim como era uma regra antiga do solteiro ter que pagar sempre. Ele vai chamar uma mulher para sair, ele tem que pagar tudo, senão ele não é um bom cara para sair. Não acho mais, sabe? Hoje em dia a gente quer tanto nossa liberdade, e a mulher pode também querer dividir a conta. Às vezes ela não vai querer. Mas já eu acho mais, não é mais obrigado. Não é mais obrigado. Mas, por exemplo, eu sair com uma pessoa e ter que dividir conta, sinto muito. Nevermore, baby. Não vai ter dá. de novo. Deixa eu fazer uma pergunta nisso que você estava falando aí. Vai mudar os papéis aqui. Não, prometo que é só essa. Tá. O swing, não necessariamente precisa os quatro fazerem, né, sexo. Isso. Pode, por exemplo... você com o teu marido, você com um cara e o marido... Aí já não é mais swing, né? Você e um cara e o marido vendo, aí já não é considerado swing, aí já é homenagem. É homenagem. Isso. Mas pinta, não pode pintar, Mas pode por exemplo? acontecer. Até nessa casa de swing que eu conheci aí. Né? Sim. Eu acho que deve acontecer bastante isso lá também, né? E aí é difícil, porque a maioria dos casais que entram para o meio e ainda não tem experiência, aí eles entram ou porque o casamento não está muito bom, e aí vamos salvar a relação, ou vamos... E aí, se o casal não está bem, e ele entrar no meio achando que vai salvar, só vai piorar, porque eles vão brigar. O casal tem que estar muito bem alinhado, muito bem conversado, muito bem seguros, senão eles vão ter mais ciúmes ainda. Então, o casal que não está alinhado, você dá para ver na cara que eles já não estão bem. Aí aquele o casal briguinha, que você já vê que toda festa eles brigam. Aí você fala assim, esse casal nem vou chegar perto. Porque toda festa briga. Porque entra sem conversar, sem estudar, sem assistir uma palestra, sem entender como é. E aí pronto, né? não tá pronto. E eu falo, gente, tem homem que não deixa nem o vibrador. Tem ciúme do vibrador, quem dirá ir numa casa de swing. Ciúmes do vibrador. Ciúmes do vibrador. Se a mulher usar? Eu fiz um vídeo essa semana falando que a mulher falou que o cara falou assim, ligou a mulher Gente. recebeu uma ligação falando, seu marido está pedindo divórcio, porque ele achou um vibrador enorme na sua bolsa. Mentira. E aí diz que lá no dia da conciliação, que o juiz falava assim, mas quem traiu quem?
Ela me traiu. Traiu com quem? Com esse aqui. Diz que ele batia assim, pá. E aí pediu o divórcio. É muita porque ignorância, né? É muita ignorância. Achou na eu bolsa. ia querer na hora. Tchau e benção, meu amor. Beijinho, beijinho, E aí tchau. um monte de homem falando, mas por que ela teve escondido? Gente, elas têm escondido porque eles não aceitam. Tanto é que gerou divórcio. Gente, mas tem tanto homem que adora, até para brincar com a própria mulher, usa os brinquedinhos. É E muita aí, ignorância. como que um casal desse não aceita nenhum vibrador vai entrar numa casa swing? É óbvio que eles vão brigar. Gente, e outra coisa, ó, que eu acho assim, extrema. Nossa, que veio aqui na minha ideia. Pô, o homem fica lá com o dedo, né? Ficcionando lá, né? Pá, pá, pá. Aquilo, nós, mesmo quando fazemos em nós, pô, cansa, dói. Cara, assa. o cara vai ficar com o trem lá, paradinho ali, não vai cansar. A mulher vai gozar muito mais rápido. Sim. Não. Eu falo, é igual fazer trabalho em dupla e não fazer nada, só pôr o nome. É muito mais nesse fácil. Ponto, eu sou, sabe? E aí, por isso, então, Acho o vibrador, o casal tem que estar muito bem alinhado para não brigar. E aí, se não deixa nem o vibrador, imagina, né? E aí, esses casais acabam indo. E aí, você falou, aí tem o casal que a mulher aceita ir porque o homem tem o prazer ou o fetiche de duas mulheres. Chega lá, ele não acha duas mulheres, ele acha um casal. E aí, ele vai aceitar o outro homem participar? Aí tem que combinar. Tudo tem. E aí, regra. enfim. Então, há muitas regrinhas, muitas coisinhas. Não, sem regras, aí dá atrito, dá confusão. Tem que, é o que você falou. E a Geni falou. Adorei a Geni, que encontrar ela de novo. Pena que ela não quis mostrar o rosto. Ela falou, tudo muito bem combinado, tudo. Eu sei o que ele gosta, sei o que ele, né, ele sabe que eu não gosto, até que ponto que vai, os sinais pelo olhar, as coisas. Então, assim, e o cara, Bruninha, o tempo todo ficou ali do lado dela. Onde ela ia, ele estava do lado dela. Não desgrudou dela um minuto. Muito legal. Mas aí ele não parecia enciumado, ele só estava... Não. Assim, eu... Porque aí existe o code. Eu fui com um super amigo, né, mais 3 pessoas, a gente foi para conhecer. Aí eu até falei, deixa eu ver, não, eu falei para ela, eu tenho um amigo aqui e tal, você não... Como é que faz se no caso dele quiser e tal? Aí ela falou, tudo bem, mas meu marido fica junto. Eu falei, tá. Quer dizer, aí no caso, ele estava sozinho e se ele ia ficar junto com ela, porque provavelmente ele deve ter prazer e o fato de confiar, né? Porque eles não fazem nada escondido, né? E tem esse lado também, enquanto tem muitos casais aí héteros, né? Que, puta, que chifra pra caramba a mulher, com garotas de programa, o Diabo a 4. Lá não. Eu entendi isso. Não existe traição, porque é tudo aberto. É isso. É tudo falado. É tudo visto. Então, eu falei, caramba, né? Faz sentido, né? Faz sentido. É isso, porque às vezes, por exemplo, alguns casos, como eu atendo como sexóloga, recentemente, acho que no final do ano, uma moça que foi ter a filha no hospital e aí descobriu no nascimento que estava com sífilis e a sífilis congênita, onde ela passou a sífilis para a filha no nascimento. E aí eu tenho que explicar para ela que aquilo quem passou foi o marido. Se ela não tem relação com outros homens... Foi do marido. Foi do marido. Claro. E aí, aquela coisa, né? Então, assim, imagina. Aí é tudo muito lindo. Os homens fazem escondido, mas aí julga a mulher que faz com o homem do lado, te empoderando, te apoiando. Verdade. Né? Então, é muita hipocrisia. Aí, vamos trair? Vamos. Vamos fazer juntos? Não. Não tem nexo. Né? Então, um julgamento aí muito errado, onde o homem pode trair, a mulher não. Mas ele passar uma doença para ela é muito complicado. E ainda vivemos um mundo bem machista. E eu percebo jovens, garotos, 16, 18, 20 anos,
tudo machista. É. A maioria machista. Então, é uma coisa assim que, né, às vezes eu falo, caramba, né? O mundo mudou, a parte sexual, né, também mudou tudo, né? E ainda tem garotos, né, porque são jovens garotos, que ainda são criados de uma maneira, tá, vai, bagunça, transa pra caramba, mulherada e tal, mas na hora de casar, pega uma certinha. É. É louco isso. Muito doido. Tem muito garoto jovem, viu, Bruninha? Porque como eu convivo com pessoas de todas as idades, por causa de TikTok, né, que tem muito jovem, eu tô com praticamente 50 mil seguidores, lá tem muito mais jovens. E eu converso muito, assim, em box, no direct, né? E tudo machista. Tudo machista ainda. Tudo machista ainda. Eu recebo bastante xingamento. Porque a mulher que ela assume um comportamento livre, igual ao homem, ela é julgada. Então, as pessoas me xingam. Essa daí... É uma biscate. É uma biscate. Vagabunda, ela vai ser mãe solteira. Tantos que me xingam como vai ser mãe solteira, que eles acham que o pior xingamento para uma mulher era uma mulher ser largada pelo cara porque ela fez algo de errado. E aí ela vai ser mãe solteira. Onde de verdade, eu prefiro ser uma mãe solo, que eu não tenho filhos. Mas ainda. eu preferia ser uma mãe solo do que ter um marido que me trai. Hoje é muito comum ser mãe solo. Né? Mas e aí, vai ser mãe solteira. Essa daí é biscate, vai ser mãe solteira. Por quê? Porque nenhum homem vai assumir ela. Ou falam, coitado do marido dessa daí. Sendo que o Rodolfo tá aí, ó, sorrindo. Ao cornudo aí, né? Ao Tá cornudo. sorrindo. É ridículo. É muito... E pra mim é falso moralismo. Falso moralismo. Puro falso moralismo. Hipocrisia pura. Podem até falar, mas se você for verificar a fundo a vida dessas pessoas, você vai ver que são todos hipócritas, sem moral nenhuma para falar nada de ninguém, entendeu? Sim. Porque não tem moral. E aí é o cara que me xinga na frente de todo mundo, mas no privado tá lá, oi, vamos sair? Né? No final ele quer sair comigo, mas ele não vai assumir. Tá certo, é isso Né? mesmo. Legal. E o que mais? Tem mais coisa para você contar? Alguma aventura que você já fez? Caramba, algum fetiche não realizado? Que decepção. Queria muito, mas... Não. Eu tinha uma época, hoje não mais. Eu tive uma época, eu tinha esse fetiche de eu com mais 2 caras, né? Mas depois passou. Hoje... Também já tive, quando eu era mais nova, uns 20 e poucos anos, eu tive vontade também de experimentar uma mulher. Vontade. Eu lembro que ela até era uma prima minha, muito bonita. E ela ficava, né? Eu percebia, não era besta, né? Eu percebia. Tinha uns 20 e poucos anos. Mas eu lembro que, na época, eu fiquei, assim, curiosa. Mas também não chegou a rolar. Agora, hoje... Não, sabe por quê? Na boa, gente. Na boa. Cara, eu não consigo me imaginar, Bruninha, com uma mulher. Você já transou com mulher? Já. Cara, sabe por quê? Não, vou te falar por quê. Eu tenho uma amiga que eu amo, que eu adoro, eu acho que... sou doida com ela. Ela fala pra mim assim, Patrícia Heroli, se um dia você experimentar, você nunca mais vai querer saber de um homem. Ela sempre fala assim comigo. Mas sabe que tem uma coisa que eu acho... Desculpa, né? Eu sou muito sincera. Eu acho a pepeca uma coisa tão feia, tão nojenta, que é trem molhado. É diferente do pênis. O pênis é bonitinho, sequinho, aquela cabecinha, tem uns rosadinhos, tem uns... né? Mas a pepeca... Eu falo isso para meus amigos, eles, nossa, eles ficam bravos. Não, é lindo, eu adoro, não sei o quê. Eu acho a pepeca uma coisa muito feia. Sim, somos ensinados a não gostar de pepeca. Mas é feia. Me fala onde que é bonito, pepeca. É um trabalho também. Existe até um site que eu vivo divulgando, que chama The Vulva Gallery, que aí ele tem várias
pepecas de vários jeitos. Sim, eu já Porque a vi gente também só tem várias pepecas. né, uma ideia na cabeça. Sim, tem umas pepecas que são mais bonitinhas, tem É. outras pepecas que são mais feias, os lábios são maiores e bababá. Eu prefiro muito mais um nude de uma mulher do que de um homem. O homem eu acho feio. Pra mim é o Concordo. contrário. Mas eu também acho muito mais bonito, muito mais sensual, É. não tenha dúvida. O Não tenha homem é dúvida. só É, pra porque a constar. mulher é mais feminina, é mais delicada, então fica mais bonito, né? É. As coisas que ela utilizam, né, no corpo para fazer um ensaio, ou enfim, para se apresentar ao homem, são coisas mais bonitas, né? O homem é aquela coisa seca, né? Mas a pepeca eu acho feio. Puta, como eu sempre achei feio pepeca. Você acha bonita a pepeca? Eu acho. O que Eu já é que tem aprendi bonito a nela? gostar. Conta aí pra mim. O que tem de bonito? Ah, você aprendeu. Aprendi, porque eu também não gostava. É feia, né? Aí eu A bicha é falava, feia. não gosto, não gosto. É. Aí você começa a gostar da sua e começa a enxergar outras belezas. E hoje eu gosto. Mas demorou. Mesmo minha família é muito... Uma coisa da gordofobia, onde meu avô mesmo falava... Enfim, teu avô. essas meninas estão comendo demais. Cuidado, hein? Vão ficar gordas. Porque tinha as meninas da minha tia, que eram todas magrinhas, mais esbeltas. Da e Beth. Da Beth, É, mais é, modelos. é, e aí é. minha irmã, as meninas Biotone Fontoura, com os bracinhos fortes. E aí a gente não conseguia enxergar uma mulher com um corpo que não fosse magro e padrão, bonito. Então a gente se culpava, se cobrava em muitas coisas, né? E aí isso também foi uma conquista. A gente começou a ver, comecei a pesquisar várias modelos plus size e olhá-las todos os dias. Aí quando naturaliza, você começa a ver beleza. Olhar, você disse? As Olhar, pepeca? não, o corpo. O corpo, Isso tá. é um trabalho. Assim como o corpo, com a pepeca a mesma coisa. Se você vê várias vezes, você vai naturalizando e fica normal. É porque as pepecas são diferentes, né? Assim São. como falar que é tudo igual, não é. Nem pepeca e nem o piu-piu também, o pênis também, né? O que eu já vi que eu sou, não sei se você sabe, eu sou rainha dos gays, né? E uma vez uma pessoa foi na minha casa, não lembro que ela era trans, e aí ela, quer ver? Eu falei, quero. Ah, não, eu até entrevistei-a. Eu entrevistei-a no meu programa, e aí ela mostrou para mim, né? Mas não é igual. Não tem igual. jeito. Porque é seca, né? Sim. E ela era como, sabe, você imagina uma pepeca de um bebê, menina recém-nascida, sabe? Que não é ela inchadinha assim? Você Sim. nem consegue ver, né? Por dentro. Por dentro. Mas fazer o quê, né? Boa. Bom, avisaram aqui que estamos em cima do horário. Ok, passou. Como que as pessoas te acham? Se alguém quiser falar com você, te Patrícia contratar pra uma Heroles palestra. Oficial no TikTok. Patrícia Heroles na fanpage, no Facebook, também tenho página pessoal. E Patrícia Heroles Oficial no Instagram, Patrícia Heroles no canal do YouTube, apesar que está paradinho, mas logo, logo já vou. Faz muitos anos que eu não mexo, mas logo, logo já vou botar para quebrar. E falei que ela vai ser uma das minhas primeiras convidadas. É isso aí. Estaremos lá. Viva! E quem quiser falar Uhul! comigo, @_Romasex. Entre também no link aqui, embaixo do podcast, para entrar no nosso parceiro, Collection Special Swing, e coloque Romasex todo junto para conseguir o cupom de desconto. E aí curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos programas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi E incrível. é isso, galera. Valeu. Obrigada. Uhul. Ê!